fazer uma comparação, tá, entre o ser humano e o computador. Por que isso? Sempre que o ser humano pretende fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa, ele se baseia em algo que já existe. Tá? Então, por exemplo, olha, o ser humano vai fazer uma máquina para voar. Ele se baseou em quê? Em que o ser humano se baseia? Ato. É isso mesmo. Por quê? Porque é a mesma finalidade, tá? Então, não sei se vocês viram, tem algumas aeronaves, por exemplo, alguns aviões que tem aquela pontinha da asa dobrada. Aquilo ali é cópia de ave de rapina. A ave de rapina também tem aquelas dobras ali. Com aquela dobra ali no final da asa, ele ganha 5% de velocidade e ainda não tem, né, diminui o ruído, né, e cópia deles. Então, o homem vai fazer, por exemplo, uma máquina para ficar embaixo d'água. E vai copiar quem? Os peixes. Né? E você vê, o submarino, meu, é cópia de um peixe, é cópia de um atum, entendeu? Ele tem a mesma é, filosofia. E agora, pensando numa máquina para pensar, numa máquina para substituir a gente vai copiar quem? A gente vai copiar os homens. Tá? Então, o que acontece? A gente vai vislumbrar e tentar copiar o mesmo que a máquina faz. Tá bom? Ela vai copiar os homens. Então, o que a gente pretende primeiro? A gente pretende aí alterar o meio, né? O meu meio externo. Então, o meu meio externo vai ter que ser alterado aí. E o que acontece? Esse meio externo ele vai ser pensado, vai ser alterado, processado pelo que a gente tem aí de mais importante na nossa máquina. Então, o que pensa na nossa máquina? Hein? O que eu coloco aqui nesse quadradinho? O que na nossa máquina, aqui no homem, pensa? Não, no homem. Isto. Então, aqui, ó, a parte que vai justamente fazer o processamento é o nosso cérebro. Tá? Cérebro. Bom, agora, como é que as informações vêm do meio externo para o cérebro? Quem faz esse meio de campo aí? Entre. Isso, exatamente. Então tá aqui, ó. Neste intermédio aqui, ó. Né? Então, mais ou menos assim. Oi? Não, são os nossos sentidos. Né? Então, os nossos sentidos, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar a informação que vem do meio externo, né? Que vem do meio externo, transformar numa informação que o cérebro possa entender. Aí esse rapaz que passa essa informação do sentido para o cérebro, esse sim é o nosso sistema nervoso. Tá ok? Bom, e da mesma forma aí, ó, que eu tenho, né, o conhecimento, então dessa maneira, com os sentidos levando até o cérebro, eu tenho conhecimento do meu meio. Agora, como é que este meio vai ser alterado pelo meu cérebro? Quem é que faz aqui o papel, ó, de saída? Como é que o meu cérebro consegue alterar o meu meio? O que na gente o sistema nervoso faz aquela parte justamente de fazer o movimento. Mas olha só,
não chega a ser estímulo. O cérebro estimula o quê para chegar no meio? Isso! Então, olha só, eu tenho atuadores, a gente pensa aí, pode ser esse nome, atuadores, braços, pernas, o pessoal chama de membro. Mas, por exemplo, eu estou falando aqui com vocês. No meu falar, eu estou alterando o meio, né? De alguma forma que a gente está modificando esse meio aí, tá bom? E o que tem em comum, por exemplo, com minhas pernas, meus braços, meus dedos e a minha língua? O que tem em comum entre eles? Exatamente. Então, este item que vai aqui, ó, e que é uma parte aí mais genérica, né? Eu vou colocar aqui quem? Quem? Os nossos músculos. Ficou um pouquinho aqui. Beleza. Tá, então, os nossos músculos fazendo justamente essa parte aí, né, de intercambiar, né, entre o meio, então tá aqui, ó, entre o meio, né, e o nosso cérebro, tá? Então tá lá, ó. E essas partes que estão em amarelinha aí são justamente nosso sistema nervoso aí, tá bom? Então eu vou contar uma história aqui para vocês, ver se vocês entendem um processo que ocorre aí, né? A gente vai colocar mais uma coisinha aí, vocês vão me ajudar. Então vamos supor que a gente tem aí, por exemplo, domingo passado foi Dia dos Pais, aí né? A gente colocou aí, por exemplo, um churrasquinho para fazer, né? Então o papai foi lá, abriu aquela churrasqueira aí no meio do quintal, colocou aquela brasa, tal, colocou todo aquele, né? Aquela fumaça lá, tal, acendeu a churrasqueira e é, aconteceu o seguinte: a criancinha, que uma criança ela aprende, né? Então ela aprende vendo, tocando, né? Então ela está com o cérebro em desenvolvimento. E para desenvolver esse cérebro, ela precisa colocar ele para funcionar. Então o que acontece? A criancinha, né? Então aqui é o cérebro da criancinha, tá lá, ó, tá aqui. Ela, através dos sentidos, percebeu tudo aquilo que estava no meio externo dela, ou seja, o pai, a churrasqueira, aquele negócio diferente que ele não sabia o que era, a fumaça e tal, e o moleque, curiosamente, pensou, vou colocar a mão naquela churrasqueira, né? Aí ele foi lá e pumba, tocou a mão na churrasqueira. O que aconteceu? Quando o moleque colocou isso, e queimou a mão, queimou o dedo, chorou, todo, né? Tudo aquele, né? E vem mãe para acudir, todo aquele negócio lá, né? Bom, aí vamos supor que é isso mesmo, Alexandre. Na semana que vem, domingão, nem vai chover, tal, sobrou carne, o papai vai lá e pumba, monta a churrasqueira de novo. O menininho, com os seus sentidos, vai lá e observa, né, todo aquele fuzuê. E eu pergunto para vocês, o moleque, a criança, vai colocar a mão na churrasqueira de novo? Não, né? Por que ela não vai ser? Tudo que ela viu, tudo que ela percebeu no meio era igual ao anterior. Então, toda a capacidade que ele viu de percepção no meio era igual ao anterior. Ele não vai lá por quê? Exatamente. Então, ó, a gente precisa. Sim, então a gente precisa acrescentar aqui, ó. A gente precisa acrescentar aqui basicamente o que? A memória. Vamos lá. Então,
o que acontece aí? A memória, ela tem dois caminhos. Então, qual que é o caminho? O caminho em que você desce para a memória, né? Então o cérebro manda a informação para a memória e aí acontece o quê? Ele aprende, ele memoriza, né? E a gente tem o caminho contrário, onde, né, o cérebro consulta a memória e ele traz as lembranças. Então, o que a criança fez foi baseado nas ações que ela tem de memória e no que ela está vendo no meio ambiente. Então, a ação que ocorreu não foi só em virtude do que ela observou no meio, mas do meio e do que ela obteve também como memória. Ou seja, ela aprendeu que, opa, o negócio ali é feio, não vou colocar a mão ali, que aqui, ali dói, tá? Beleza? Então, olha só, é mais ou menos um banco de dados, é isso aí. E essa memória aqui, a gente vai dividir ela em duas partes, tá bom? Opa, tá aqui, deixa eu colocar isso de novo aqui. Então, eu vou dividir essa memória aqui em duas partes. Bom, a nossa memória, então ela vai ter duas partes, essas partes aqui elas são maiores, então eu vou colocar aqui do lado aqui, né? A primeira memória que a gente tem aí é a memória que a gente chama de temporária. O que é essa memória temporária? É a memória que a gente usa, né? Mas quando as informações não são mais interessantes, a gente descarta, né? Então tá aqui, ó, é a memória temporária, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aí de memória temporária para vocês. Por exemplo, vocês nas férias, por exemplo, estavam assistindo novela aí nesse horário, né? Ou fazendo uma outra coisa. Mas teve uma parte aí do pessoal que estava assistindo novela, né? Qual que é a novela que está passando agora? Depois do jornal? Isso, Fina Estampa, não é isso? Ô, Beatriz, não sabe, Beatriz? Brincadeira, hein? Então, mas é Fina Estampa. Agora eu pergunto para vocês, olha, já fizeram um exercíciozinho aí para lembrar isso aí. Agora, pergunto para vocês, antes de começar aí, Fina Estampa, antes de começar essa história de pandemia, qual que era a novela que estava passando? Rapaz, o pessoal vai colocar você como noveleiro, hein? Mas, ó, o pessoal aí já viu que, né, esse negócio aí é difícil. E se você pegar a anterior, Amor de Mãe, aí que a coisa fica mais difícil ainda. Entendeu? Então, é o quê? É uma memória que você usa e quando não precisa mais, você descarta. Eu falo que essa é memória de aluno. O professor não sacaneia e tal. Por que memória de aluno? Vocês, por exemplo, na, no, no ensino médio, vocês viram lá, por exemplo, números complexos, né? E aí, o que acontece? Quando a gente precisa, por exemplo, de números complexos, vocês, ninguém sabe. Mas vocês foram aprovados. Entendeu? O que aconteceu com o aluno depois que foi aprovado? Nunca mais vou usar isso, não quero mais saber disso. Entendeu? Teoricamente foram aprovados, né? Mas a gente descarta. Antigamente eu dava um exemplo, né, antes dos celulares, né, do telefone. Então, o telefone da namorada atual a gente decorava. O da namorada anterior a gente esquecia. Hoje está tudo lá no computador, né? Então, essa memória aqui temporária, a gente só, né, tem algumas funcionalidades nela, tá bom? Do lado esquerdo aí, eu vou colocar a nossa memória importante. Nossa memória permanente.
tá? Nossa memória permanente. Então é aquela memória que a gente que tá, né, tá gravada ali, a gente não pode perder ela de jeito nenhum, né? Então nessa memória permanente, o que a gente tem aí? A gente tem todas as informações que a gente não perde, né? Ela é fundamental, por exemplo, na nossa sobrevivência, né? Então tudo que a gente tem programado, por exemplo, a programação nossa de, por exemplo, como é que trabalha o coração, está gravado aí nessa memória permanente. Então, ele sabe, por exemplo, que quando você começa a correr, você vai precisar de mais oxigênio. Então, o seu corpo pede mais oxigênio, as suas células pedem mais oxigênio. Pedindo mais oxigênio, o que acontece com o nosso cérebro? O nosso cérebro vai lá e faz com que o nosso coração bata mais rápido. E o nosso coração batendo mais rápido, ele vai enviar mais sangue para as células. Mas isso só não é suficiente. Para ele bater mais rápido e ter mais sangue com oxigênio, o pulmão também tem que ir mais rápido. Entendeu? Então tudo isso vai, né, tá na nossa memória permanente. Se você perde essa memória permanente, essa parte, o seu coração não funciona mais, o seu pulmão não funciona mais e outras partes do seu corpo não funcionam mais. Ou seja, a gente buga. Entendeu? Algumas partes, algumas coisas podem se tornar permanentes. Por exemplo, essa aula minha é uma aula que está permanentemente no meu cérebro. Por quê? Porque eu já fiz elas várias vezes. Entendeu? Então eu trabalhei tanto esse conteúdo aqui que eu consegui passar ele para minha memória permanente. Então eu dou essa aula aqui, né, tranquilinho. Entendeu? Tranquilinho. Por quê? Porque eu aprendi. Né? Eu aprendi. Várias atividades, por exemplo, mecânicas, também a gente passa às vezes por permanente. Quem é que nunca escutou, por exemplo, que a gente aprende a andar de bicicleta e a gente não esquece mais? Imagina aí o cara andando de bicicleta e no meio do caminho, esqueci, plum, cai. Não tem essa, né? Não acontece isso. Então a gente não perde isso. Por quê? Porque essa atividade de andar de bicicleta passou para a memória permanente. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um organograma aí, né? Um fluxograma aí, que é o nosso, né? Que seria o nosso homem. Nossa, a laranja está muito feia. Tem aqui nosso homem. Beleza? Tudo bem aqui? O Alzheimer é ruim. Olha, chegam numa época do Alzheimer, a época mais triste do Alzheimer, em que o cérebro não consegue mais acionar o pulmão, ele não aciona direito o coração, e aí a pessoa vem a falecer mesmo, entendeu? Então a perda de memória é uma consequência, mas ele chega até a memória permanente também, entendeu? Ele chega até a memória permanente também. Entenderam esse caso aqui? Beleza? Tá ótimo. Então, ó, nós vamos fazer uma comparação com a nossa máquina, né? Que a gente quer vislumbrar aí, né? Então, a nossa máquina aí que a gente vai fazer semelhante ao quê? Não é mais o homem. Aqui nós vamos colocar quem? O nosso computador. Que é a nossa máquina, né? Vou colocar tudo maiúsculo aqui. A nossa máquina que vai fazer o papel do ser humano, né? Vai pensar por a gente, tá bom? Então, da mesma forma que a gente viu aqui do lado esquerdo, o meio indo para o cérebro aí, acionando os músculos e alterando o meio, consultando sempre aí a memória, isso vai acontecer também no computador. Então, por exemplo, quem no computador que faz o papel do cérebro?
Hã? Isso. Então, no lugar desse cabra aqui, ó. Exatamente. Então, no lugar desse cabra aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou pegar, tirar esse aqui, né? E vou colocar nosso processador. Opa, vamos lá. Tá aqui então nosso processador, tá bom? O que acontece com esse processador aí, ó? Vou colocar ele um pouquinho menor para ele caber aqui. Então, esse processador é ele que vai pegar as informações que vem lá do meio externo com a memória e vai acionar para poder alterar o meio de novo, né? Vai acionar outros dispositivos. Então, quem é que faz o meio de campo aqui entre o meio externo e o processador? Quem é que está aqui no lugar dos sentidos? Sensores. Exatamente, Alexandre. Olha só. Então, o que acontece aí? Os dispositivos que a gente coloca aqui, ó, nesse ponto aqui, são todos chamados de dispositivos de entrada. Muitas vezes esses dispositivos de entrada são sensores, tá bom? Então eles podem ser aí sensores tal, mas muitas das vezes não é só um sensor, ele tem também outras coisas, né? Então, por exemplo, um mouse, ele é um sensor de movimento, mas esse sensor de movimento ele tem que passar de alguma forma transformar esse movimento que ele está pegando em informações úteis ao processador. Tá? Então há uma transformação aqui. Tá? Há uma transformação aqui. E ele vai fazer esse meio de campo. Né? Exatamente. Neste ponto aqui em amarelo, né, tudo que está chegando e saindo do processador são sinais elétricos. Todos eles, tá? O que a gente. Então, o que faz esse dispositivo de entrada é justamente pegar a informação do meio externo, seja ela uma alteração mecânica, uma alteração física qualquer, né? Uma alteração de luz, uma alteração de som, né? E mandar essa informação para o processador. O processador, então, vai manipular esse processo que veio da entrada e vai mandar aqui, né, alterar de alguma forma o meu meio externo. E da mesma forma que a gente falou lá, né, do lado esquerdo, nos nossos dispositivos de entrada, aqui do meu lado direito, eu tenho os dispositivos de saída. Ok? Então, o que acontece aqui? Os meus dispositivos de saída, eles vão pegar as informações que chegam do processador e alterar o meio externo. Ok? Pessoal, me dá exemplo aí de dispositivo de entrada, fora o mouse que eu já dei, né? Teclado, beleza. Que mais? Microfone, câmera. UBS não, USB, né, Paulo? O monitor. Opa, peraí. Monitor. Quando que o monitor é um dispositivo de entrada? Isso, se ele for um monitor touch. Monitor é saída. Joystick é entrada, que vocês viram lá, tá? Então, uma tela touch, beleza. A parte touch é um dispositivo de entrada. Então, ele pega a informação do meio e passa na saída. O monitor é um exemplo de saída, né? Então, o que acontece? O que mais que eu tenho como saída? Cabo de alimentação, não. Headset é saída? Quando que o headset é saída? Pendrive é outra coisa que a gente precisa pensar. Exato. Então, ó, HD externo, também precisamos pensar no HD externo. Ó,
essencialmente saída, a gente tem, por exemplo, impressora, né? Impressora 3D, impressora normal, o monitor de vídeo, tá bom? Então esses são dispositivos típicos de saída. Agora, ó, nós temos alguns aí que o pessoal pensou meio, né? Por exemplo, nós falamos aí pendrive, HD, e vou citar um diferente aqui. Imagina uma placa de rede. A placa de rede é saída? Quando que a placa de rede é saída? Então, ó, justamente, olha só. A placa de rede ela é saída quando ela manda a informação do computador para fora da rede. Entendeu? Aí sai o sinal. No momento em que o sinal sai, ele está se comportando como um dispositivo de saída. Mas da mesma forma que o sinal sai, o sinal também entra. Entendeu? Então, ele também faz um papel de entrada. Isso também, exatamente, ele faz transmissão e recepção. Quando a placa de rede está transmitindo, ele está fazendo saída. Quando essa placa de rede está recebendo, ela está fazendo papel de dispositivo de entrada. O pendrive é a mesma coisa. Quando o pendrive é saída? Quando você grava no pendrive. Quando o pendrive é entrada? Quando você lê, né, o pendrive. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu tenho dispositivos aí que fazem a mesma coisa. O HD. O HD também pode ser entrada ou saída. Ele é um dispositivo de armazenamento externo, assim como o pendrive. Tá? Então, ele não se encaixa aqui. Ele se encaixa como um dispositivo de entrada e saída. Tá bom? Agora, o que acontece aí no nosso tema? Então, tem aí, né? A gente já conseguiu pensar em dispositivo de entrada e dispositivo de saída. E o processador está aqui no meio processando. Ele pega então as informações que chegam da entrada, seguem aí uma sequência do que tem na memória e processa, manda essas informações para a saída. Então ela altera essas informações e manda para a saída, para que essa saída consiga alterar o meio, tá bom? Beleza. Aí eu tenho, né, nós pensamos aí, poxa, eu tenho realmente uma memória falando com o processador, e eu tenho duas memórias. Então, no lugar da memória temporária, essa memória temporária, ela é chamada aí, né, de memória RAM. Né? O que é a memória RAM? O nome dela é Random Access Memory. Não tem nada a ver com essa colocação aí. É isso aí. Então, essa memória RAM é o que a gente chama de memória também, memória de usuário. Vou colocar aqui, ó. Usuário. Porque as informações que o usuário utiliza, elas ficam aqui, nessa memória RAM. Aqui que vai o programa do usuário. Então, neste programa do usuário, eu tenho quem? Eu tenho o Word, eu tenho, por exemplo, o Excel, eu tenho o Chrome, né, o Internet Explorer. Então, todo programa que você está rodando, ele vai aí. Ele fica armazenado aí nessa memória do usuário. Inclusive o sistema operacional. Entendeu? O que é essa memória temporária? Por que ela é temporária? Porque se você desligar o computador, o que estava lá dentro perde. Exatamente. Então, enquanto eu estou usando ela, enquanto eu estou alimentando a memória, eu consigo guardar os dados. Eu desliguei o computador, eu tirei a alimentação dessa memória, ela perde os dados. É igual a memória temporária aqui dos nossos alunos, né? Passou de semestre, passou de ano, pum, não preciso mais, apaga. Então, é como se você tivesse desligado aí o nosso computador. É verdade. Oi? Pois é, então. Mas, ó, o HD, ele não tá aqui, hein? O HD é dispositivo de entrada e saída. Entendeu?
Tem um dispositivo de entrada e saída. Então, ele não é contabilizado aqui. O que acontece aí? Quando essa memória começa a trabalhar, né, quando essa memória começa a trabalhar, ele vai lá e carrega do HD o sistema operacional aqui. Então, justamente nessa memória é que vai ficar o sistema operacional. Por isso que um computador PC, por exemplo, ela pode ter Linux, pode ter Windows, pode ter DOS, pode ter o sistema operacional que você quiser. Porque ele vai ser carregado de onde? Ele vai ser carregado do HD. Então, o programa que estiver no HD, ele vem para cá. Tá bom? E aí, na nossa memória permanente, eu vou colocar aqui um pouquinho mais baixo, né? Perdão, vou colocar aqui em cima. A gente chama ela do quê? De ROM. ROM está mais pertinente com o nome dessa memória. ROM é Read Only Memory, ou seja, a memória apenas de leitura. Então, você só lê a informação que está lá. Você não altera. Enquanto na memória RAM, o usuário está toda hora alterando, né? Ora você tem Excel, ora você tem o Linux, ora você tem o Windows, né? Então, nós vamos chegar aí na BIOS, tá? Então, o que acontece? Você tem nessa memória ROM algo que você não pode perder. Então, é igual essa memória permanente, ó. Essa memória permanente, ela faz o ser humano funcionar adequadamente. Entendeu? E o mesmo vai acontecer nessa memória ROM. Na memória ROM eu tenho vários programas, né? Então, o primeiro programa que eu tenho é o POST, tá? Então, o que é o POST? POST eu vou colocar aqui, ó. POST é Power On. O que é Power On? O que é Power On, pessoal? Exato, ligar. Tá ligado? Então, Power On, ligar. E aí, o resto da abreviação é self. O que é self? Pessoal do inglês aí, o que é self? Isso, ligar a si mesmo. É quase isso, porque aqui a gente tem um teste. Power On Self Test. O que é o Power On Self Test, então? Ligar a si mesmo? Ligar em teste, exatamente. Então ele tem um autoteste ao ligar. Quando você liga o seu computador, a primeira coisa que ele faz é testar o sistema dele. Ele vai testar se ele tem memória, quanto memória tem, se ele tem HD, quanto de HD ele tem, se ele tem teclado, se ele tem mouse, ele vai testar tudo que ele tem, né? Testando, ele falou, oh, beleza, agora que está tudo bonitinho, deu ok, qual que é o próximo passo do post? Seria carregar o sistema operacional. Então, o que faz o Power On Self-Test? Ele vai lá e acabou o teste, está tudo ok, está tudo bonitinho, conheço o meu computador, beleza, então eu vou carregar no HD o sistema operacional. Bom, é por isso que eu posso admitir vários sistemas operacionais. Tá bom? Porque justamente o post vai, depois que ele faz o teste, ele vai lá no sistema operacional, carrega esse sistema operacional na memória RAM e passa para o controle, né, do computador para este sistema operacional. Agora, o que a gente tem aqui junto com o post, né, é uma coisa aqui chamada BIOS, né? BIOS. Então, o que é o BIOS? BIOS é Basic I/O. Então, I/O é Input Output. Vou até colocar aqui, ó. Input Output. Então, o que é
input e output, entrada e saída. Então aquela história que a gente está falando aqui, ó, de entrada e saída, ele tem lá, ó, tá aqui, ó, básico, entrada e saída, system. Então o que é BIOS? BIOS é sistema básico de entrada e saída. O que ele faz? O que eu tenho na BIOS? Eu tenho na BIOS uma tabela, né? Uma tabela e programas compatibilizando o sistema operacional com os meus dispositivos de entrada e saída. Então, o que acontece? Cada dispositivo de entrada e saída, seja ele qual for, vamos supor aqui o mouse. Então, o mouse vai ter um endereço e uma maneira de funcionar. Bom, então, o que eu tenho nessa BIOS aqui? Ele tem um programinha básico que conhece o endereço do mouse e sabe rodar o mouse de uma forma bem simples. Aí o que acontece? O meu sistema operacional, ele vai na BIOS, a BIOS faz a parte dele que é acionar o mouse e ele devolve para o sistema operacional o dado que ele encontrou vindo do BIOS. Então aqui eu tenho vários programas. Um programa para o monitor, um programa para o teclado, um programa para o mouse, um programa para o HD e assim vai. Tudo realizando a compatibilidade. Por que isso? Porque, por exemplo, o meu monitor da HP, ele pode ser diferente do monitor que eu uso na Asus. Entendeu? O BIOS é mais ou menos um deus. Ele faz a compatibilização aí das coisas. Saca? E aí, fazendo essa compatibilização, ele consegue fazer com que o Windows rode em qualquer computador, ou o Linux rode em qualquer computador. Então, esse sistema básico aí é o que a gente trabalha aí como teste aí, tá bom? E ele também tem, né, a ROM também tem aí o que a gente chama de setup. Então, eu vou colocar aqui, ó. Setup. O que é o setup? O que seria o setup? Então, olha só. Exatamente. Então, tem algumas configurações básicas que você tem que colocar no setup, né? Os computadores mais antigos, você tinha que fazer o setup na mão, né? Você tinha que fazer o setup na mão. Então você ia lá e configurava, por exemplo, putz, olha, o meu HD tem tantos cilindros, tantas cabeças, tantos discos, tal. Eu tinha que colocar tudo isso no setup, tá? Para que ele soubesse fazer aquilo ali. Eu posso configurar, por exemplo, como é que eu vou usar a minha memória RAM? Eu vou usar a memória RAM para trabalhar vídeo também? Então eu vou configurar isso no setup, tá bom? Então basicamente a gente coloca essas informações que a gente precisa organizar dentro dessa área aí, que é o nosso setup, tá bom? O que acontece aí nos computadores? A gente só entra, né? Então, o computador, quando você liga, ele vem para o post. E ele te dá uma abertura para ir para o setup. Se você não pescar essa abertura, então, por exemplo, alguns computadores você precisa apertar, sei lá, F7 enquanto você está na inicialização, ou F2, né? Então depende do computador. F8, exatamente. Aí, você apertando isso na inicialização, você vai para o setup. Aí você vai configurar esse seu setup. E depois, gravei tudo, beleza. Do setup ele volta para continuar para o post, né? Ou reinicializa o computador, né? Então, finalizou o post, ele pega e vai no HD, se houver HD, tá bom? E passa o sistema operacional do HD para a memória RAM. Passou, está
o sistema operacional está trabalhável em RAM, aí o post passa o comando para o sistema operacional. Entendeu? Exatamente. É o famoso, o setup é o famoso configurar a entrada do BIOS. Hoje, muitas dessas configurações aqui no setup são automáticas. Por quê? Porque o próprio sistema de post, ele consegue identificar, por exemplo, qual é o HD que está sendo utilizado e ele consegue alterar o setup. Então, hoje, muito pouco a gente utiliza isso aqui, mas eventualmente a gente vai no setup aí, tá bom? E o BIOS fica aqui, ó. Ele só é acionado, o BIOS é um programa que está lá, ele só é acionado. Overclock é uma das coisas que a gente faz no setup. A gente só aciona o BIOS quando o sistema operacional quer ativar, trabalhar com algum dispositivo de entrada e saída. Então ele vai lá, o sistema operacional aciona o BIOS e pelo BIOS ele consegue acionar aí esse dispositivo de entrada e saída, né? Hoje está muito fácil, está muito tranquilo, né? A gente já, olha, eu tive caso, por exemplo, lá mais ou menos, hoje é Nutella. Então eu tive caso, por exemplo, lá na época justamente lá de 80, 90, em que a gente tinha computador que esta ROM, né, ela era permanente, beleza? E a parte do BIOS e do setup, junto com o do relógio, era alimentado por duas pilhas. Sabe essas pilhas que a gente compra AA? Né? Então, pilha alcalina. Você ia lá e tinha pilha alcalina nela. E com o tempo, essa pilha alcalina já era, você não acessava mais o HD. Olha o pepinão. Entendeu? Aí a gente ganhava uma graninha aí só para trocar pilha e reconfigurar o setup. Percebe? Hoje não, hoje você, né, praticamente não usa, né? Ele vem automaticamente aí nesse setup, tá bom? Bom, pessoal, ó, eu vou deixar essa aula gravada aqui, essa última parte, tá? Vou gravar ela e vou mandar lá para o nosso YouTube, tá bom? E vou deixar o link para vocês.